O Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, o DMTT, ele anunciou hoje mudanças que serão implantadas na Avenida Comendador Gustavo Paiva, naquele trecho entre os bairros de Mangabeiras e Cruz das Almas. Tudo isso vai acontecer a partir de amanhã. Por isso, preste atenção nessa reportagem de Mônica Hermílio, que explica todas essas mudanças, explica pra gente todas essas mudanças. Vamos ver. O fluxo de veículos, segundo o DMTT, durante o horário de pico, tem superado o volume de carros da Fernandes Lima. Por hora de pico, passam entre 2.800 a 3.400 veículos. E esse impacto no trânsito da cidade motivou a alteração do trânsito, modificando os sentidos da Avenida Litorânea, no sentido Jacarecica, e na Avenida Gustavo Paiva, sentido centro da cidade. Do semáforo um pouco antes do G. Barbosa até a ladeira do PC, ele passa a funcionar como mão única sentido centro. E aí passa a funcionar com 4 faixas sentido centro e apenas 2 faixas sentido litoral norte. E aí a gente vai mostrar pelos dados, explicar que isso se justifica porque a gente tem um fluxo bem mais intenso sentido centro do que sentido litoral norte, independente do horário do dia. O diretor-presidente do DMTT ainda explica os possíveis gargalos que podem surgir com a nova configuração do trânsito na região. Pontos como a entrada da Ladeira do Óleo também terão alterações. A gente vai já ter 4 faixas de rolamento, né, na Gustavo Paiva. Quem vem na faixa da esquerda vai poder entrar na Avenida Santana de Ipanema ou ali na Avenida Penedo. Já foi reaberto, né, pela Semifra o acesso à Avenida Penedo. Então, o veículo que está na faixa da esquerda pode fazer essa conversão. Os veículos que estão nas demais faixas não poderão fazer, inclusive quem vem pela Ladeira do Óleo. Que quem vem na Ladeira do Óleo, às vezes quer entrar logo aí, para evitar o semáforo lá na frente, na Ladeira do PC, que é onde ele vai poder entrar à esquerda. Só que eu mostrei lá atrás para vocês que esse veículo não vai precisar mais usar o semáforo na Ladeira do PC. Ele vai poder entrar à esquerda antes livre, uma esquerda livre, e acessar a Padre Luiz Américo Galvão, e dali ele ou pegar a esquerda para dentro do bairro, ou ele ir até a praia, acessar a obra. O fluxo de ônibus no sentido Jacarecica pela Gustavo Paiva segue operando em faixa única. Já pela Avenida Litorânea, deve ter fluxo reversível em determinados horários. Finalizando, vamos botar lá pelo dia 5, dia 8, dia 10 de julho, finalizando todas essas intervenções de sinalização, de obras, a gente, a partir daí, vai fazer todo um reestudo da região, uma recontagem do fluxo da região, para ver como a região vai passar a se comportar, o fluxo de veículos em ambos sentidos vai se comportar a partir da finalização das intervenções, para que daí a gente atualize os estudos e veja se é possível ou não. Há essa possibilidade de, em um segundo momento, a gente implantar essa faixa reversível no pico da manhã, em que a gente coloca também uma faixa da orla no sentido centro também. E aí funcionando em um trecho com 5 faixas sentido centro e uma faixa sentido litoral norte. De acordo com o DMTT, todas as alterações que serão aplicadas na região passaram por consulta de associações de moradores e comerciantes da localidade. As alterações no trânsito devem começar a partir desta quinta-feira. São 3 etapas de implantação, em que a gente começa do fim e termina no começo, digamos assim, né? Pensando no principal fluxo, que é o fluxo sentido centro. Então a gente vai começar no trecho ali da Ladeira do PC e vai vindo, digamos assim, nessa contramão, né? Do sentido centro. Para que a gente tenha, dessa maneira a gente consegue ter impactos menores durante o período de implantação. Começa já amanhã e essa previsão realmente é de durar de 2 a 3 semanas, vai depender muito do tempo. Então a gente vai fazer excepcionalmente essa intervenção no horário da manhã, obviamente pós-pico, né, da manhã e antes do pico da tarde. Tá? Então vai ter esse trabalho. Ele vai acabar demorando mais, se fosse à noite, madrugada, poderia ser mais rápido, mas como a gente sabe que está chovendo quase toda noite, assim, basta chover um pouquinho ali, se cair uma garoa, você já não consegue mais pintar. Já perde a qualidade, tá? A gente não pinta. Então por isso vai ser feito isso pela manhã. Bom,
Eu confesso que ainda estou meio confuso em relação ao que vai acontecer lá. Mas, bom, eu vou prestar atenção depois com calma e é importante que a população também pegue lá no próprio site da prefeitura os detalhes aqui, enfim, porque... E aí eu vou dar uma opinião aqui, que é muito importante, né? Quando for apresentar qualquer mudança, claro que esses quadros são bonitinhos, é legais, mostram e tal, mas na prática, o ideal é que fosse um drone mostrando os detalhes, como é que de cima para baixo, o carro indo, mostrando como é que são os traçados, para que a população entenda, porque durante anos era um percurso, depois mudou. Outro. Mas, bom, eu sou otimista. Vamos aguardar que realmente a Gustavo Paiva precisava de alguma intervenção para dar fluidez, porque ela tem recebido uma grande carga de veículos que todos eles acabam desaguando nela, né? Você vem ali, ó, Rota do Mar, Ladeira do Óleo, né? A Josefa de Mello e outras, PC, todo mundo cai na Gustavo Paiva e ela acaba então ficando extremamente congestionada. Então vamos aguardar que amanhã dê tudo certo. Quem vai chegar por lá, os agentes vão orientar para saber os detalhes sobre tudo isso e nós vamos continuar torcendo que dê tudo certo, né? A gente é um cobertor curto, né? Nossa mobilidade aqui. Puxa para lá, cobre os pés. Puxa para cá, cobre a cabeça, descobre os pés e cobre a cabeça. E assim fica. Vamos torcer que dê certo e que as coisas fluam, né? A gente está morando aqui, a gente gosta da nossa cidade e torce que dê certo. Eu, pelo menos, penso assim.